Olá, amigo reparador. Eu sou o Ricardo Crespo, consultor de vendas das autopeças do Grupo Randon, onde nelas estão inseridas a Fras-le, a Fremax e a Controil. E em nossa primeira videoaula, nós iremos conversar sobre o sistema de freio, falar do sistema de freio hidráulico e o sistema de freio ABS e a importância da manutenção para estes sistemas. Bom, inicialmente vamos conversar sobre a função do sistema de freio. Muita gente imagina que o sistema de freio ele é para fazer a parada do veículo, a função dele é parar o veículo. E na verdade a função do sistema de freio é reduzir a velocidade e consequentemente a parada. E para essa redução de velocidade ele vai fazer a transformação da energia cinética, que é a energia do movimento e aceleração do veículo, em outras energias. Tá? Então seria a energia mecânica, que seria o atrito, a energia térmica, que é o calor que é gerado, e por que não falar também da energia sonora, que é o barulho muitas vezes que a gente ouve oriundo do sistema de freio. E a gente vai conversar um pouquinho mais nos próximos slides sobre os componentes do sistema hidráulico, que é o que faz o acionamento efetivamente dos componentes, né, nos veículos de linha leve. Fazendo um comparativo um pouquinho diferente da linha pesada, que é um sistema de freio a ar, tá? E aí o freio hidráulico ele é mais aplicado na linha leve. Bom, para a utilização do sistema de freio, nós contamos com dois sistemas principais, tá? Que é o sistema de freio de serviço, que é aquele que a gente utiliza durante a movimentação de veículo no pedal, que a gente faz o controle das velocidades e até mesmo uma parada total e manter o veículo parado totalmente, tá? Por exemplo, no caso de um semáforo. Nós temos um outro sistema também, que ele é o sistema de freio de estacionamento, que é aquele para manter o carro travado durante um período maior, independente da ação do motorista. E esse sistema de estacionamento ele pode ser no acionamento da alavanca, aquele que a gente já está acostumado de puxar a alavanca ali do freio de mão, né? E também com os veículos mais novos ele pode ser constituído por um botão e um sistema de acionamento de um freio elétrico, que ele promove também o travamento de uma ou mais rodas, né? E com isso impossibilitando a movimentação do veículo. Só comentando sobre mais um sistema que na linha leve ele não é tão empregado, nós temos para a linha leve o sistema de freio de serviço e o sistema de freio de estacionamento. E para a linha pesada nós temos um sistema de freio de emergência ou de segurança, tá? Que é em caso de alguma falha mecânica ali na formação de ar ou alguma coisa, ele tende a travar o veículo também, mantendo a segurança. Vamos falar agora dos componentes do sistema de freio hidráulico. Por que é importante nós termos a visão desse sistema como realmente um grande sistema? Tá? Porque às vezes o próprio proprietário do veículo, ele tem o entendimento que o sistema de freio dele é o disco, é a pastilha e acaba muitas vezes os outros componentes passando despercebido na hora de uma manutenção, na hora de um diagnóstico. Tá? Então o que a gente vai fazer o entendimento desde a parte inicial, da parte mais superior do sistema até a gente chegar na roda. Então o que nós temos ali? Desde o reservatório, que ele também é um componente do sistema, cilindro mestre, servo freio, aí saindo do cilindro mestre toda a parte de tubulação, tanto a rígida quanto a flexível, até a chegada na roda. E aí sim os seus atuadores e o sistema de atrito, que seriam as pinças, discos, pastilhas, cilindro de rodas, lonas e tambores de freio. Um dos componentes que nós iremos falar ele no detalhe agora é o servo freio. Qual é a função do servo freio? Ele vai, com o acionamento do vácuo do motor, ele vai multiplicar a força que o motorista aplica no pedal na hora da frenagem. Tá? E com isso, ele vai aumentar o conforto do motorista, fazendo com que ele precise fazer uma força tão grande para fazer a frenagem do veículo. Tá? A gente pode fazer um paralelo com aqueles veículos mais antigos que não tinham esse sistema de servo-freio. Você precisava aplicar uma força muito maior no pedal para fazer a parada do veículo.
Tá? Então essa é a função do servo-freio. O importante desse sistema, desse componente do sistema, é nós realizarmos um diagnóstico preciso quando se tem uma falha ou quando se tem alguma reclamação, principalmente vinda do condutor do veículo. Então o que a gente precisa entender? Que ele depende também do vácuo gerado pelo motor. Então nós temos que olhar esse componente desde a chegada da informação do motor, que ele está em funcionamento, gerando o vácuo e com isso o conforto do pedal mais macio. Agora vamos falar sobre o cilindro mestre, que a gente pode considerar ele como o mais importante componente do sistema do freio hidráulico. Fazendo um paralelo, a gente pode considerar ele como o coração do sistema, porque é ele quem vai gerar a pressão necessária do fluido de freio para fazer o acionamento dos componentes das rodas, seja ela um sistema de freio a disco ou um sistema de freio a tambor. O tipo construtivo do cilindro mestre, ele pode ter a carcaça dele produzida em ferro fundido ou alumínio, e a parte interna dele, ele pode ter dois tipos de construção. Um cilindro mestre simples, tá? Que ele tem apenas uma câmara de pressão utilizada nos veículos mais antigos, e um outro tipo construtivo que é utilizado nos veículos mais novos, que é um cilindro mestre duplo, que ele tem duas câmaras de pressão. Com isso, aumentando a segurança do componente em caso de alguma falha eventual do sistema. No cilindro mestre, nós precisamos ainda ter uma atenção especial a este componente para aplicação nos veículos. Porque nós temos diferenças para veículos sem ABS e veículos com ABS. Como nós sabemos, a partir de 2014, todos os veículos produzidos no Brasil, por lei, ele tem que ter o sistema de freio ABS, não como opcional como era no passado, mas sim como item obrigatório. Muitas vezes o reparador ele vai pegar veículos de anos diferentes, porém um com ABS e outro sem ABS, e externamente o cilindro mestre ele pode ser parecido, tá? Porém a construção interna dele muda. Para os veículos que não possuem ABS, a compensação, a passagem de fluido, seja para o reservatório ou para outra câmara, é feita através de furos de compensação, tá? Que a gente pode observar aí no slide a ilustração. Para os veículos com ABS, essa compensação já é feita através de uma válvula que fica no êmbolo do cilindro mestre. Então é uma construção diferente e sim, pode ocorrer impacto durante a aplicação. Por exemplo, numa frenagem de emergência, onde o ABS deveria entrar, se tiver uma aplicação errada desse cilindro mestre, ele pode comprometer o funcionamento do ABS. Com a inovação do sistema de freio ABS e a entrada de outros sistemas, por exemplo, controle de tração, controle de estabilidade, entre outros controles que a gente acaba observando como evolução nos sistemas, o cilindro mestre ele também tem uma alteração, uma inovação tecnológica. Nós estávamos acostumados que o cilindro mais antigo, ele tem as gachetas que elas ficam no pistão do cilindro mestre. Essa construção, dependendo do sistema que está incorporado a este veículo, essa construção ela muda. A gacheta ela passa a estar no corpo do cilindro mestre e não mais fixada no êmbolo como era os anteriores. Um pouquinho mais para frente, nos próximos slides, a gente vai comentar um pouquinho sobre o funcionamento do sistema de freio ABS e a importância da manutenção de todos os componentes e a instalação dele corretamente. Saindo agora do cilindro mestre, vamos seguindo o sistema até as rodas. O que nós temos da ligação que faz o cilindro mestre com as rodas? Como é que esse fluido de freio ele vai chegar lá nas rodas? Não é igual nós sabemos aí hoje, não é um sistema Wi-Fi, ele tem uma ligação que chega até as rodas. Então é importante a gente ter atenção desses componentes também, que sim, fazem parte do sistema, que é a tubulação, a rígida e a flexível. A tubulação rígida é a que sai do cilindro mestre e vai presa na carroceria do veículo até a chegada da parte móvel, onde que ela entra com a tubulação flexível. Atenção que nós precisamos ter nesses dois componentes durante um diagnóstico para uma manutenção, essa tubulação rígida ela não apresenta amassamentos, furos por corrosão, e a tubulação flexível, se ela não apresenta cortes, ressecamento ou se ela não está inchando na hora da aplicação da força no cilindro mestre. Porque se ela estiver inchando por conta até de desgaste da própria borracha, ela pode dar para nós uma perda da eficiência da frenagem e também outros sintomas de falha parecida com o cilindro mestre com problemas. Então por isso que é importante a gente sempre avaliar esses componentes também.
Chegando nas rodas, principalmente nas rodas dianteiras, nós temos o sistema de freio a disco, que é onde é usado em maior escala. No sistema de freio traseiro, ainda são poucos os veículos que acabam utilizando o freio a disco. Tanto ele na dianteira quanto na traseira, ele tem dois principais sistemas construtivos, que é o sistema da pinça fixa e o sistema da pinça flutuante. O que ele muda é o conceito da fixação desse componente no veículo e também o funcionamento dele. Para entendermos melhor o funcionamento do sistema de freio a disco, vamos entender como que faz a atuação da pinça até a chegada dos componentes da roda. Vindo a pressão do cilindro mestre, ela faz a abertura da pinça, a expansão do êmbolo. Com isso, ele pressiona as pastilhas de freio contra o disco. Para isso, ela precisa da pressão gerada pelo cilindro mestre para fazer a atuação do êmbolo hidráulico e a pressurização das pastilhas contra o disco. A pastilha de freio ela é constituída por uma plaqueta de metal, que seria a alma da pastilha, né? Que é quem faz toda a sustentação do material de atrito e faz a manutenção dela durante o funcionamento da forma paralela. Dando continuidade nos componentes do sistema do freio hidráulico, agora nós chegamos nas pastilhas e no disco. Recapitulando então o funcionamento, nós acionamos o pedal do freio, ele faz o acionamento do cilindro mestre que gera uma pressão do fluido que chega até as pinças. E as pinças elas transformam essa pressão hidráulica numa força mecânica, atuando contra as pastilhas em relação ao disco. As pastilhas é um componente relativamente simples, ele é apenas constituído de uma alma metálica, que é quem faz a sustentação do material de atrito. E sim, o material de atrito ele tem a construção dele, varia de acordo com as formulações. Isso nós iremos ver nas próximas aulas. E o disco de freio ele é constituído por ferro fundido e usinado. E isso é um componente relativamente simples, mas também muito importante para o funcionamento do freio e o conforto do motorista. Fazendo um paralelo com o sistema de freio a disco, onde que nós vimos o funcionamento da pinça, ela empurra a pastilha contra o disco, fazendo a redução da velocidade da roda e a consequentemente parada do veículo. No sistema de freio a tambor, quem faz esta função da pinça é o cilindro de roda, onde quando ele recebe a pressão vinda do cilindro mestre, ele faz a expansão dos pistões, empurrando as sapatas contra o tambor, consequentemente reduzindo a velocidade da roda até a parada do veículo. Bom pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre o sistema de freio ABS. Esse sistema, como nós comentamos anteriormente, desde 2014 no Brasil ele virou um item obrigatório para os veículos produzidos aqui. Esse sistema, ele de certa forma, ele é simples, tá? Porém a construção dele e a manutenção sim precisa de um pouco mais de atenção. Esse sistema ele é composto de sensores de velocidade instalados nas rodas, um módulo eletrônico e um módulo hidráulico. Ele faz a leitura das rodas, da velocidade das rodas, e se ele identificar algum princípio de travamento, algum esforço que ele tende a travar alguma roda diferente das outras, esse módulo hidráulico ele entra em ação fazendo a compensação da pressão hidráulica vinda do cilindro mestre e com isso controlando a velocidade das rodas. Pessoal, trouxe agora aqui para vocês um módulo do sistema do freio ABS. Esse módulo aqui ele é um conjugado de um módulo eletrônico com um módulo hidráulico. Esse módulo hidráulico, inclusive, ele tem uma bomba elétrica, que é quem vai fazer o controle da pressão que vai para as rodas, evitando o travamento delas, aumentando a segurança e a dirigibilidade do veículo. Tá? Lembrando sempre uma condição que é mais fácil nós conseguirmos frear e controlar um veículo que está com as rodas girando do que um veículo que está com as rodas travadas. Essa é a função do freio ABS, evitar com que chegue ao travamento das rodas. Para isso, essa parte do módulo, que é o módulo eletrônico, ele faz a leitura e o processamento das velocidades das rodas, da velocidade das rodas. Fazendo esse processamento, ele manda a informação para o módulo hidráulico que ele vai fazer a atuação para as rodas. Tá? Para esse componente, a gente chega em um outro fator muito importante, que é a manutenção e troca do fluido de freio. Todas as recomendações que todos os fabricantes fazem é que o fluido de freio ele seja trocado a cada 10 mil quilômetros ou uma vez a cada 12 meses, aquilo que ocorrer primeiro. O fluido de freio ele tem a função de fazer a força hidráulica dentro lá do sistema,
porém ele sofre com a temperatura e se ele tiver um período de troca muito grande, ele pode sofrer a contaminação tanto pela umidade quanto ele se tornar uma graxa, ele vai endurecendo. A gente já cansou de ver alguns casos aí que o cilindro, tanto o cilindro mestre quanto o reservatório, está cheio do fluido contaminado, que ele parece até uma gelatina. E para isso daí vai acabar comprometendo o funcionamento do restante dos componentes do freio, principalmente o sistema do freio ABS. Pois como nós verificamos aqui, essas válvulas que fazem a modulação e o controle da pressão, elas são muito justas, é uma precisão muito grande. Então se tiver uma gelatina aqui dentro, uma sujeira um pouquinho maior, ela vai acabar comprometendo a função dessa válvula, vai comprometer o funcionamento do freio ABS e consequentemente todo o sistema de freio. Amigo reparador, chegamos ao final desta primeira aula, onde que nós tivemos o entendimento de todos os componentes do sistema de freio hidráulico e assim como os seus funcionamentos. Sempre importante a gente ter a visão de todos os componentes como um sistema e não somente, como a gente comentou no começo, né? Somente o material de atrito, disco, pastilha, lona e tambor. Não é só isso que constitui o sistema de freio. Que existem diversos componentes que fazem as suas funções ali. Tá? Então a gente não ser fixos, né? Por exemplo, quando chega um proprietário de um veículo na nossa oficina, eu preciso que olhe o disco e a pastilha que meu freio está ruim. Não, para um freio estar ruim, existem outros componentes. Às vezes aquilo que ele está reclamando, que é o disco e a pastilha, pode não ter nenhum outro problema e pode ser que tenha algum outro componente comprometido. Então por isso que é importante a gente sempre orientar o condutor que eu vou olhar o seu disco e sua pastilha, mas tem uns outros componentes para ver se seu sintoma, e a gente entender essa reclamação do cliente, que é muito importante também para a gente fazer um diagnóstico correto. E se o motorista, o dono do veículo, não souber passar para nós alguma informação, dá uma voltinha com o veículo, sente o freio para ter o entendimento e você também conseguir fazer o diagnóstico e a manutenção correta. Então nós falamos dos sistemas de acionamento, que vem desde lá do pedal, cilindro mestre, reservatório, tubulação, sistema de freio a disco, sistema de freio a tambor, e falamos sobre o ABS também, assim como um componente tão importante que é o fluido de freio, que é quem vai fazer toda a força, gerar toda a movimentação dos componentes. Para isso, inclusive a nossa próxima aula é sobre a correta troca das pastilhas, dos discos e a sangria do sistema de freio. Não percam!